Chicos y chicas, sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. E o que vamos estudar hoje? Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E o que vamos estudar hoje? Investigação e reflexão sobre o alcance da língua espanhola no mundo. Então olha só, né? Anteriormente nós havíamos estudado, já falado por aqui, sobre essa questão da importância, né, da língua espanhola relacionada à origem. Então são conteúdos que quando você vai chegando num novo idioma, você precisa entender, né, e conhecer. Até porque para você saber, de fato, qual a relevância que ele tem para a sua vida. Porque eu acho assim, fica sem significado que você aprenda um idioma e não sabe o porquê, né, de certas coisas ou porque aquilo tem de relevante, né, na sua vida. Então vamos lá, né? Costumbres, tradições, momentos, todo isso faz parte da identidade dos pueblos. Ou seja, os costumes, as identidades, a tradição, desculpa, né, as tradições, momentos, isso faz parte da identidade, tá? E quando eu falo de identidade, eu não falo do nosso documento de identidade, o RG, né? Mas eu falo aquilo que tem valor, né? Faz parte do eu, do entender, do compreender, do eu, né? Do eu raiz. Então, isso faz parte da identidade. Exemplo, quando eu viajo, né? Exemplo, eu vou morar no centro-sul, né? No sudeste do país, aí em São Paulo. E aí, quando alguém diz, você nasceu onde? Você é de onde? Eu digo, sou acreano raiz, né? Então, aquilo é minha identidade. Eu pertenço, né, ao Acre, nasci no Acre. Então, assim, e saber sobre, ele traz essa questão da raiz cultural, tá? Então, assim, vamos hoje, né, nós vamos, assim, estudar sobre um pouco dessa origem, né, e da importância dessa questão mesmo raiz cultural. Então, vamos começar aqui, né, para falar sobre alguns idiomas, raízes, né, e dialetos que pertenciam à origem de algumas nações, de alguns povos. Então, tenho aqui primeiro o Quechua, né? El Quechua é um idioma, né, que tem origem na sociedade de los Incas. Ou seja, é um idioma original, né, que tem sua origem dos Incas, tá? Professor, quem são os Incas? Quando você está estudando essa questão da origem dos povos, das civilizações, né, da expansão aqui das Américas, né, toda essa questão, você estuda civilizações antigas, né, são os astecas, os maias, os incas. Então, assim, esse Quechua, ele é o idioma, né, era oficial dos Incas, né? Que os povos ali que habitavam principalmente a região ali, Peru, Bolívia, né? Se expandiu até um pouco mais, tá? E falado por 7,3 milhões de pessoas, ou seja, é muito utilizada, né, essa língua. Aí eu tenho também a Aymara. A Aymara também, né? Ou seja, o Aymara também é uma dessas línguas raízes, tá? Da sociedade ali Inca, do Peru, da Bolívia, tá? Bem antiga aí, falada e se concentrava principalmente ali nessas regiões. Como havia dito anteriormente, o Quechua é o idioma oficial, né, de los Incas. Então, assim, na época da sociedade Inca, eu tinha o Quechua como o idioma oficial. Professor, você falava outras línguas, dialetos? Sim, se falava, né? Porque, assim, quando nós falamos da origem, e toda essa origem, né, colonização aqui das Américas, ela está relacionada e tem diretamente com a questão da sociedade indígena, né? Até o nosso português, né, apesar de ter vindo da origem de Portugal, mas ele também sofreu mescla, né, com os povos indígenas que habitavam essa região aqui, né, no século XV. Então, olha só. E aí o que acontece? Eu tenho um idioma oficial, mas aí eu tenho outros dialetos que ali são, né, utilizados pelos povos indígenas. Então, assim, na sociedade Inca tinha muito disso. Apesar de ter o Quechua, eu tinha outros dialetos, tá? Vamos passar aqui para o Guarani, né? Guarani é outra língua, né, que também tem origem nessa época, tá? Da colonização. Falada por 8 milhões de pessoas, e ela se expandiu, né, principalmente ali
no Paraguai, tá? Então, assim, o Paraguai, né, ele tem o Guarani, na época, como um idioma oficial. Ah, professor, eu já havia estudado aqui em espanhol que o idioma oficial desses 21 países é o espanhol. E onde é que entra essas línguas indígenas? Elas morreram, se acabaram, não se usa mais? Não, pessoal. Nós sabemos que a população indígena, né, ela ainda é prevalecente, assim, em uma grande maioria dos países, né? Existem até políticas governamentais para valorizar essas raízes indígenas, né? Para manter justamente essas línguas, né? Para não deixar a língua ou o dialeto deixar de existir, né? Parar de ser usado. Então, assim, existem políticas governamentais que valorizam essa questão até mesmo na hora de se ensinar o espanhol. Vou tomar um exemplo aqui, o Brasil, né? A gente tem o português oficial e aí temos algumas línguas indígenas aí, né? Alguns dialetos. E o que acontece? Quando essas pessoas têm acesso à escola básica, né? Ela vai estudar o português? Vai, mas ela também vai estudar a sua língua de origem. Então, assim, o português vai ser ensinado através da sua língua original, né? Que é aquela raiz. Então, assim, existe muito essa questão de valorizar as línguas raízes para preservar justamente a identidade, né, desses povos indígenas. Então, isso também se expande aí pela América do Sul, tá? Relacionado a essa questão mesmo da língua nativa, né, dos povos indígenas, né, os povos ancestrais, aí, toda essa questão aí de valorização cultural. Então, o Guarani, né, que é uma língua indígena do Paraguai, falado aí por 8 milhões, né, usada aí de pessoas, tá? Então, assim, o Guarani, ele ainda continua sendo usado pelos povos indígenas no Paraguai. E o espanhol também, porque é a língua oficial do país. Aí, ó, né, o Guarani é uma língua oficial dos povos indígenas, né? 95% da população é mestiça, ou seja, espanhol com indígena, né? Então tem essa questão mesmo, né, de mistura aí das miscigenações aí entre os povos, né? Traz toda essa questão também, porque assim, quando os espanhóis chegaram para colonizar, né, o Paraguai, a América do Sul ali, eles trouxeram as suas culturas, que se misturam às culturas dos índios, né? E depois isso cai no campo da morfologia, ou seja, no campo das palavras também. Algumas palavras, né, descendem de origem indígena, acabam tendo significado e utilizado dentro do idioma oficial. Então, é muito legal assim, quando você está estudando a origem dessas línguas, porque você acaba descobrindo o quê? Que palavras que você achava que tinha uma atribuição espanhola, europeia, na verdade é uma atribuição indígena, né? Na verdade a palavra surgiu ali de uma dessas línguas e dialetos. Aí eu tenho também o náhuatl, né? Náhuatl, 1,45 milhões de pessoas. Né? Temos essa outra língua indígena aí, o náhuatl, tá? Que tem a sua origem ali, né? Já na América do Norte, México, ser mais preciso, né? Que também tem relacionado essa questão, né, do surgimento, da expansão do espanhol. Então, é uma língua indígena, né, que surgiu ali, né, na população do México, antes, claro, da colonização, com o implantado espanhol, né? Até se perdeu muito, porque eram mais falantes, tá, do que bem mais do que isso que está sendo apresentado para vocês, só que é aquela questão, né? Se não há valorização da língua, não há digamos assim, uma política de preservação da identidade, as pessoas acabam que esquecendo as suas origens, né? Ela acaba sendo atingida aí pela globalização, aprendendo e dominando o espanhol, esquecendo as suas origens indígenas, acaba até perdendo, às vezes até a pessoa ou nem aprendeu esses novos que estão nascendo, né? Ou nem teve contato ou acesso, ou até parou de ser usado, né, essa língua. Então aqui falando, né, o náhuatl é conhecido, tal, no México, né, relacionado justamente a essa questão da língua indígena. E aí vamos saber algumas palavras de origem indígena, né? Essa questão, algumas palavras que no espanhol
na verdade, elas tiveram sua origem indígena e tiveram valor atribuído, né? E foram normatizadas na gramática da língua espanhola. Aqui, ó. Vamos a jugar fútbol en la cancha del barrio, né? Então, assim, a palavra cancha é relacionada à quadra de esporte, né? Então, ela é uma palavra indígena e que foi atribuída aí, né, para se referir a uma quadra de esportes, né? Ou seja, a origem dela é quechua, tá? Tem origem aí do idioma antigo dos incas. Aqui, quero comer um gran pastel de chocolate. Olha só que interessante a palavra chocolate, né? Que às vezes nós nem sabemos de onde surgiu essa palavra, né? Mas ela teve sua origem, né, do náhuatl, né? Ou seja, dessa língua indígena. Aqui, el guaraná es hermosíssimo, né? A palavra hermoso também tem origem indígena, né? Quer dizer o quê? É muito belo, é muito lindo, né? Bem deslumbrante aí, né? O guaraná também aí que é um produto típico, né, da nossa Amazônia, que é a Amazônia. E ele teve surgimento do Guarani, né? Guarani, que era uma língua oficial, né? Ainda é considerada língua oficial dos povos nativos aí, né, dessa miscigenação indígena do Paraguai. Vamos às nossas atividades práticas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Em Peru e Bolívia, há um idioma indígena muito utilizado chamado Guarani, que incluso é língua oficial em Peru. E aí, pessoal? No Peru e Bolívia há um idioma indígena muito utilizado, que é chamado de Guarani, que inclusive é a língua oficial do Peru. Está certo isso? Não, né, galerinha? É falso. Como vimos anteriormente, o Guarani, sim, é um idioma oficial, né, muito utilizado, mas não é no Peru e na Bolívia, né? Ele é utilizado no Paraguai, tá? Então, é a língua oficial do Paraguai, e não do Peru e Bolívia, como dizia na afirmativa anterior. Seguinte, né? Adelante. Aqui, Guarani é a língua oficial em Paraguai? Sim, né? Como havíamos dito. Ele é a língua oficial do Paraguai e não é do Peru e nem Bolívia. Então é isso aí, galerinha. Nós chegamos ao fim de mais uma aula, né? Eu indico para vocês que leiam sobre, porque assim, como é um conteúdo histórico, cultural, não há como a gente aqui, né, nessa aula abordar isso a fundo, porque assim, quando eu vou entrar nessas línguas, eu vou entrar de toda a história de um povo. Então, assim, é uma leitura bem extensa de você fazer, né? Mas aí eu indico, leiam sobre, porque é importante, né? Principalmente desse país vizinho ou daquele país que você quer conhecer, porque assim, ela traz uma riqueza de informações que de repente ajuda você a entender também algumas manifestações culturais existentes aqui no Brasil, tá, galerinha? Então não esqueçam, né, de ler mais sobre o assunto, de pesquisar, ver vídeo, há também filmes relacionados, né? Aqui no Acre também indico, se você nunca tiveram acesso ao Festival Pachamama, que é um cine exibido gratuitamente, né, ali nas redondezas da Gamileira, traz muito essa questão cultural dos incas, principalmente, tá? Então, de repente, você acessa esse acervo, né, aí de vídeos ou filmes que vão ajudar você a entender melhor. Então, encerramos a aula aqui. Não esqueçam de acessar o portal Eduque e hasta luego!